E aí, rapaziada, de buenas, o vídeo de hoje é um respondendo perguntas sobre a igreja, sobre a nossa religião, e nada melhor para fazer, uma pessoa melhor para fazer esse vídeo comigo do que minha mãe. Então, antes do vídeo começar, já deixa seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Eu pedi as perguntas sobre a nossa religião lá no Instagram, então já me segue, vai estar aparecendo aí por algum canto, a mãe também. A mãe ganhou os seguidores. Bom. E eu tô com as perguntas anotadas aqui porque não tenho celular pra ver pelo meu Instagram. A primeira pergunta é: como funciona a nossa religião? Não é bem uma religião, é a igreja que a gente frequenta. Ou seja, cada igreja tem um manual de instrução para que os seus seguidores sigam. No nosso caso, a gente segue a Bíblia, porque a Bíblia foi o manual de instrução que Deus deixou para que a gente seguisse. Então a gente não segue o que a igreja diz, mas sim o que a Bíblia diz. Na Bíblia diz isso, pra gente seguir os mandamentos e o exemplo de Cristo. E o exemplo de Cristo está na Bíblia, então a gente segue o que a Bíblia diz. Isso. Próxima pergunta. Por que o sábado começa do pôr do sol ao pôr do sol? Porque o relógio que a gente usa hoje foi instituído, eu não sei em que década ou em que século, eu até já ouvi, mas não lembro. E então o relógio foi feito por mão de homens naquela época, na época de Deus, na época de Jesus, na época que Deus fez o mundo, não havia relógio. O relógio era o que Deus dizia e o que determinava os horários do dia era o sol. Então é por isso que o sábado começa do pôr do sol ao pôr do sol. Porque não é o relógio, mas sim o sol. É todos os dias. No caso, não é só o sábado que começa no pôr do sol. Todos os dias, o dia termina na hora do pôr do sol. O que é o Clube de Desbravadores? Pra quem não sabe, o Clube de Desbravadores é... Eu não sei explicar muito bem, mas a mãe vai me ajudar. O Clube de Desbravadores é reunido por adolescentes, jovens, e lá acontece várias coisas. Tipo, tem acampamento, tem campuri... Mas o foco é Deus, tipo, tudo que a gente tá fazendo lá, a gente se diverte e tal, mas o foco é sempre Deus, tipo, a gente tá lá. É uma maneira da igreja trabalhar com jovens e adolescentes para que eles venham se envolver na obra de Deus e aprender de Deus na forma mais introvertida, para que eles venham aprender de acordo com o conteúdo que for passado de cada fase. Cada idade é uma fase e por isso eles vão aprendendo por etapa qual é o objetivo do clube. O objetivo do clube é apresentar Deus para os jovens de uma maneira mais suave, mais aberta, mas sem tirar a seriedade que é a palavra de Deus. Isso. E na igreja também não tem só o Clube de Desbravadores, tem os aventureiros, que é de crianças 6 a 10 anos, né, manhã? É. E o de desbravadores já é de pessoas de 10 até 16, que é a fase desbravador, e a partir de 16, que é a fase da liderança. Próxima pergunta. Por que não comem a carne de porco? Porque a gente fala carne de porco porque é uma parte que é mais tradicional na nossa região, principalmente aqui no Nordeste. Mas não é só a carne de porco, tem vários outros animais que a Bíblia relata que não devemos comer, porque quando Deus fez eles, Deus não fez com o propósito que ele servisse como alimento. A Bíblia o trata como alimentos imundos, então a gente não come porque a Bíblia diz que não é para comer, que não foi feito para comer. Tipo o porco, o pato, o camarão, peixe de couro, vários outros animais. Assim como bebidas também, o café, a Coca-Cola. E pra quem quiser ver, pra quem a gente tá falando sobre os animais impuros e puros, tá lá em Levítico 11. Mas tem outras passagens da Bíblia também. Mas uma que tem bastante foco é Levítico 11. Mas
pode complementar dessa parte. Isso. Por que usam short e calça normalmente? Porque a gente usa, é porque assim, o certo seria não usar. Mas, por exemplo, a gente usa por questão de cultura. Aqui no Nordeste, por exemplo, eu particularmente ando bastante de moto. Trabalho numa parte, minha profissão, que eu preciso usar short pra que, tipo, eu subo na escada, pra limpar em cima de um guarda-roupa, tipo, eu acho um short mais bem vestido do que uma saia, dependendo de certos momentos. Por exemplo, eu vou pra rua, para o meu trabalho, pra onde eu vou de moto. Eu tô mais bem vestida de quê? De calça ou de saia? De saia, por quê? Ou de calça, por quê? Porque a calça, ela vai me dar locomoção de uma forma que eu não vou me escandalizar. Eu não vou usar uma saia para que quando eu for subir em cima da moto eu não tenha posição certa para subir, porque é um incômodo horroroso. Eu já usei bastante, uso para ir para a igreja, mas sempre que eu for para a igreja eu já não consigo usar calça na igreja de jeito nenhum, não me sinto bem. Mas quando eu vou para algum lugar que eu tenho que ir de saia, eu já procuro vestir uma saia mais larga, porque se eu vestir uma saia apertada eu não me sinto confortável para andar na moto. Então eu particularmente acho que não é pecado por ser uma necessidade, não por vaidade. Porque uma coisa é você usar um short que não detalhe seu corpo, um short que não seja curto, outra coisa é você vestir uma roupa, pode ser uma saia, por exemplo. Tem muitas saias que desenham seu corpo muito mais do que uma calça. Aí isso vai de cada consciência. Tipo, eu particularmente não gosto, não me sinto bem. Mas já tem outras pessoas que usam e acham normal. Questão do Clube de Desbravadores também. O Clube de Desbravadores tem o acampamento. No acampamento a gente faz muita coisa. Tipo, a gente fica mexendo muito, tipo, tem desafios, brincadeiras que não dá pra gente fazer de saia porque, né, é mais confortável pra gente o short em alguns momentos, mas pra ir pra igreja. Próxima pergunta, há muitas restrições? Eu não diria restrições, eu acho tipo obediência. Porque assim, quando a gente decide virar crente, como muitos conhecem, que na verdade não é crente, é ser cristão e obedecer o que a palavra de Deus diz. Aí, tipo, se eu decido seguir a Cristo, eu tenho que tentar imitar a Cristo. Lógico que a gente não vai conseguir da noite pro dia, não vamos conseguir sozinhos, sem a ajuda de Cristo. Mas a gente, quando decide seguir a Cristo, a gente tem que procurar ser diferente. Não é diferente só na roupa, mas diferente no comportamento, diferente na fala. Que a gente precisa mostrar para as outras pessoas que não conhecem a palavra que a gente não é melhor do que eles, mas a gente procura melhorar no nosso dia a dia para que um dia a gente possa alcançar a promessa de Cristo, que é a nossa salvação. Próxima pergunta, como funciona o batismo da igreja? O batismo é tipo, você faz um estudo bíblico para que você entenda sobre o que a gente crê, porque não adianta eu chegar para você e ler uma passagem da Bíblia e e as outras passagens você não entender. Então, o estudo bíblico é para que você tire suas dúvidas, para que você se aproxime mais de Cristo através da leitura, para que você venha entender as passagens bíblicas, o que realmente elas dizem, porque às vezes a gente lê, mas não entende o que está lá. E então, o estudo bíblico você faz antes do batismo para que você venha tomar essa decisão com sua consciência tranquila, que você entendeu e sabe o que está fazendo. Porque não adianta você chegar lá na frente e dizer, eu quero me batizar, e você simplesmente batiza e não sabe por quê. Sabe que batizou, mas não sabe quais são as normas, não sabe o que a Bíblia fala sobre morte, o que a Bíblia fala sobre o sábado, o que a Bíblia fala sobre doenças, sobre o renascimento, sobre as transformações, porque a gente é um processo de transformação gradativamente, é todo dia. Hoje eu tenho que procurar ser melhor do que ontem, amanhã eu tenho que procurar ser melhor do que hoje. Não é uma mudança que acontece no estalar de dedo.
mas sim pelo agir de Cristo na nossa vida. A gente permitindo, orando, pedindo a Deus sabedoria, Ele vai nos transformando. Espero um dia chegar lá nessa transformação. E nos estudos bíblicos tem cada fase. Tipo, você estuda sobre a questão de vestuário, a questão de santificação, renascimento, o sábado, várias coisas. A volta de Jesus, que é o principal foco, a salvação, para que a volta de Jesus a gente esteja preparado. Isso. Eu falei sobre o batismo, não foi? Uhum. Qual é o verso bíblico favorito de vocês e o que diz nele? O meu é Salmo 90. Versículo 1, que diz o seguinte: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Aí esse versículo retrata bem a mim, porque assim, eu tenho 39 anos agora e eu cresci num lar cristão e eu aprendi a confiar no Senhor desde pequena, mesmo nos meus momentos de falha, mesmo eu tendo ficado afastada da igreja durante muitos anos, mas sempre na hora do aperto eu era quem eu pedia socorro era em Cristo e Ele sempre me socorreu. É tanto que hoje eu estou aqui. Uhum. O meu é Daniel 3, 16 ao 18, que diz o seguinte: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer nos livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Esse versículo fala sobre eles se prostrarem à imagem de escultura que Nabucodonosor fez, e aí ele pergunta por que eles não estão se prostrando e mostra pra gente ser fiel a Deus, porque, tipo, pra quem continuar lendo a história de Daniel, vai perceber que Deus mandou seu anjo no meio da fornalha, que estava 7 vezes mais quente do que o normal. E eles saíram de lá sem nem cheiro de fumaça. Então, nesse versículo mostra o quanto se a gente se sacrificar, tipo, eles sabiam que se eles não adorassem a estátua, eles seriam jogados na fornalha. E mesmo assim, eles foram. Então, a gente mostra fazer nosso sacrifício. Eles foram fiel, independente do que acontecesse. Isso, eles sabiam que se eles, mesmo eles não adorando, Deus ia salvar ele. Foi isso que aconteceu. Tipo, eles não pensaram que Deus ia tirar eles de dentro do fogo, como aconteceu. Mas eles pensavam, eles creram que mesmo que eles se queimassem naquela fornalha e morressem, a salvação deles estava garantida. Isso. Próxima. Verso bíblico que fala sobre a guarda do sábado, fora os 10 mandamentos. Eu vou ler um, mas tem muitos outros. O primeiro que eu vou ler é Gênesis 2, do 1 ao 3, que fala assim: Assim, pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus determinado o dia 7º, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Tem outros, como exemplo, Êxodo 20, do versículo 8 ao 11, Marcos 2, 27 e 28. Mas, gente, tem inúmeros versículos que falam sobre a guarda do sábado. Inclusive, a mãe tá caçando outro aqui. A gente não tá achando, mas vai aparecer. Eu vou colocar aí na tela outros versículos que falam sobre a guarda do sábado também. Próxima pergunta. A igreja é muito rigorosa? Não. Como a gente já havia dito, não é a igreja, é a Bíblia. A gente procura fazer o que a Bíblia ensina. E o que a Bíblia ensina, a princípio, parece ser difícil. Eu, por exemplo, quando eu comecei a guardar o sábado, porque eu era assembleana. Aí passei bastantes anos afastada da Assembleia e quando eu voltei foi para Adventista. E a princípio eu achei que não ia conseguir guardar o sábado. Hoje, graças a meu bom Deus, eu guardo tranquilamente, consigo servir a Deus nessa parte e
não é sacrifício, porque os benefícios, não benefício financeiro, mas os benefícios da sua saúde, o benefício de você saber que aconteça o que acontecer, você está fazendo isso por amor a Deus. Isso é muito bom. A próxima pergunta que foi a que matou com a gente, né, mãe? Que a gente ficou sem saber o que responder. Que idioma vamos falar no céu? Eu pesquisei, porque eu realmente, não vou mentir, eu não sabia. A mãe também não sabia dizer. Mas na pesquisa eu pesquisei, tinha um comentário que dizia o seguinte: as línguas foram constituídas quando os descendentes de Noé tentaram construir uma torre para chegar aos céus, que é impossível. Que tá, essa passagem que fala sobre construir a torre e tal, está em Gênesis 11, do 3 ao 4. Aí continua. E em 1 Coríntios 13, 1, nos diz que existe uma língua dos anjos. E em Sofonias 3, 9, o Senhor nos diz que irá purificar os lábios dos povos. Então, tipo, acho que não existe uma língua específica. Eu creio que, assim, particularmente, eu não estudei sobre isso, mas eu creio que será uma língua única. Porque aqui, hoje, a gente fala vários tons de língua por ser vários países diferentes. Lá não, lá vai ser uma nação só. Então eu acredito que vai ser tipo a língua dos anjos. Deixa eu ver se eu acho aqui o de Coríntios. Primeiro Coríntios 13, 1, que fala assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Pronto, aí tá, nesse versículo tá bem especificado o objetivo de servir a Deus, por amor. Nós não devemos servir a Deus, tipo, por medo de ir pro inferno, por medo disso, por medo de não ficar curado de uma doença, por medo disso, daquilo. A gente tem que servir a Deus por amor. Aí, se for a vontade dele nos curar de uma doença, ele vai nos curar. Se o objetivo não for a nossa cura física, que ela seja a nossa cura espiritual. Que o objetivo de Jesus ter morrido na cruz era nos salvar. Ele não nos prometeu outra coisa, mas sim a salvação. Como vários versículos falam, inclusive um fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, vocês também vencerá. Ou seja, não é vencer a morte, não é vencer a dor. Nós temos dor, nós sofremos, mas nós temos a esperança que Jesus vai voltar para nos tirar desse sofrimento. Gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem mandar mensagem pra mim no Instagram, que eu vou estar respondendo. Então, foi esse vídeo, que já tá quase com 20 minutos, porque amanhã fala demais. Mas acho que ficou bem explicado. Então é isso, se vocês tiverem gostado, deixem seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. E é isso. E comentem aí, dessa pra trazer com essa véia de novo. Mas é isso, gente.